Momento, o nosso tempo, então, de adorar o nosso Deus, engrandecer o seu nome, louvar com todo o nosso coração, toda a nossa alma, como nós cantamos. E também agora nós teremos esse momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é um assunto muito tranquilo, um assunto muito fácil, que é submissão das mulheres. Então, assim, não tem problema, as irmãs, né? Não são como os homens, eu vou ter que trabalhar mais com os homens aqui. Mas, irmãos, eu brinco assim que quando eu olhei para esse texto, né, desde o capítulo 1 eu estava assim já me aterrorizando, já esse capítulo 3 aqui. Eu falei assim, como que eu vou explicar para os irmãos de maneira bíblica mesmo, né, maneira pastoral, sem falar besteira mesmo, né? E graças a Deus, graças ao Senhor, que hoje nós temos as gravações, né? Nós temos as publicações também de muitos materiais, né? Então, eu vejo que eu sou muito privilegiado mesmo, né? E eu usei como referência 2 pastores que eu creio que são referência para os nossos irmãos aqui, para todos aqui, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos. Então, eu usei eles como referência para, então, estudar esse texto e assim poder passar para os irmãos da maneira melhor possível, porque nós cremos que esses são irmãos fiéis à palavra, eles explicam corretamente a palavra do Senhor de maneira fiel. Então, eu falei assim, melhor ir na fonte segura, né? Não vou inventar moda, ir na fonte segura da palavra do Senhor, ok? Então, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 12. Perdão, capítulo 12 não, ao versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 12. Eu estarei lendo, irmãos, hoje na versão NAA. A NAA ela é bem parecida com a ARA, tá? Que é a versão que nós lemos na liturgia. Eu acabo lendo ela porque eu achei que é um pouco mais tranquilo para que os irmãos possam compreender a leitura também, ou observar aqui no monitor também, na TV, para a gente poder expor, né? Então, ela é bem parecida, mas eu creio que os irmãos vão conseguir acompanhar também ao mesmo tempo na versão que vocês têm, ok? Então, diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 12. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente e de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós sabemos que sua palavra é rica, eficaz, e sabemos que ela é a única
palavra é a única modelo, ó Pai, para a gente mudar o nosso coração, transformar e sermos alimentados. Esteja conosco nesse momento, nos ensine. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, basicamente aqui, para que a gente possa compreender e identificar aqui esse texto, eu coloquei primeiramente o título, que eu até coloquei no grupo da nossa igreja, Casamento, Amigos, Inimigos e a Graça no Lar. Só que depois eu pensei melhor, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa um pouco menor, né? E Graça no Lar, Testemunho no Mundo. Então, nós possamos olhar assim. Esse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 12, o que nós olhamos de primeiro modo? Qual que é a primeira palavra que nós olhamos? O texto está tratando de um relacionamento saudável entre marido e mulher, em esposa e ao seu homem ali. E o que acontece aqui, irmãos? Porque às vezes a gente pode observar assim, por que Pedro começa então a falar, parece que é do nada, né? Parece que do nada ele chega e começa a falar aqui das esposas, ele estava falando que nós somos eleitos, ele estava falando que nós devemos ser filhos obedientes, ele estava falando que nós precisamos buscar a santificação, mas o porquê agora ele começa a falar então sobre submissão. E aqui a gente precisa compreender, irmãos, que Pedro, naquela época, ele estava escrevendo para pessoas que estavam aderindo ao cristianismo. Eles estavam conhecendo o evangelho. E a gente sabe que o evangelho, ele trabalha com as pessoas, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que toca. Então, pensa só, imagina uma nação, imagina um país que nunca tinha ouvido falar do evangelho. E agora, por causa dos missionários, dos apóstolos, dos evangelistas, as pessoas estão ouvindo o evangelho, estão compreendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o Espírito tocava às vezes na esposa, tocava às vezes na mulher, às vezes tocava no casal, mas não tocava em todos eles, né? Então, o contexto aqui, que Pedro ele está, é um contexto então de que o evangelho está sendo propagado, há dificuldades, há pessoas com dificuldades de entendimento do qual é o seu papel na igreja, qual é o seu papel no mundo, seu papel como filho de Deus. Então, Pedro, então, ele começa a explicar algumas questões aqui para casais pagãos que eram convertidos. E o que é um pagão, né? De forma bem resumida mesmo. Eram pessoas que adoravam outros deuses. Então, eles não tinham somente um único Deus, como nós cremos. Eles tinham outros deuses ali. E para eles, o cristianismo era uma coisa muito estranha. Era como se fosse uma seita. Era como se fosse algo que ia perverter os bons costumes daquela época. Então, Pedro, ele está dando força. Ele está, então, dando basamento bíblico para essas pessoas aqui. Porque a gente sabe, irmãos, que a família é profundamente atingida em momentos de caos. Nós sabemos disso. Então, Pedro agora ele fala, olha, eu estou explicando para vocês uma base bíblica, doutrina, explicando que vocês são eleitos de Deus, que Deus escolheu vocês, que vocês agora foram chamados para viver uma vida santa. Então, se orgulhe disso, tenha alegria, tenha no coração essa vontade de buscar, de engrandecer o nome do Senhor. E vocês precisam também ter essa alegria no lar. Vocês precisam ter essa alegria uns com os outros, porque ele sabe que uma família desestruturada atrapalha totalmente. Famílias que não buscam o Senhor na igreja vai ser um caos. Vai ser um caos isso. Vai ser difícil o amor ao próximo, vai ser difícil essa cooperatividade que nós temos em comum. Então Pedro, ele vai fundo. Ele sabe como que o inimigo trabalha. Então ele vai fundo e convence, trabalhando aqui. E aí, para a gente entender que Pedro ele não está falando de tópicos. Ele está querendo trabalhar para todo mundo, compreender que a vida cristã é uma vida de submissão. A vida cristã é uma vida de submissão. Ou seja, não é só para a mulher, não é só para o homem, não é só para a criança, não é só para o filho, para a filha, mas a vida cristã é uma vida de submissão. Dê uma olhada no capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Só para você observar na sua Bíblia mesmo. Ele diz assim, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano,
E ele vai falar sobre essas outras autoridades, ou seja, ele está trabalhando todo o aspecto da carta dele, dizendo assim, a vida cristã é uma vida que precisa buscar e estar sujeito à submissão. Existem regras, existem então exemplos que nós precisamos buscar. E qual que é o exemplo maior, ou o único exemplo que nós devemos buscar? Cristo Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, ele não é só um exemplo, não é só um homem maravilhoso, ele é o nosso Senhor, Salvador. É por meio dele que nossos pecados são perdoados, por meio dele que então nós temos acesso ao Pai, por meio dele que nós podemos então orar, por meio dele que nós podemos buscar a palavra dele, por meio dele que nós temos acesso ao Pai, ao céu. Então, olhe só como Cristo Jesus é suficiente para a nossa vida, como Cristo Jesus é extremamente importante para a vida do crente. E o exemplo maior disso é a submissão. Jesus, ele se submeteu, ele não fez a vontade dele. Isso é um exemplo maior, um exemplo grandioso para nós. Então, para que a gente possa compreender, e até nós colocamos isso domingo passado, a primeira coisa, irmãos, nós precisamos ser submissos às autoridades constituídas, entendendo que elas possuem um ministério. Toda autoridade que existe, qualquer uma que você esteja pensando agora, nesse momento, foi constituída, foi Deus que permitiu com que elas estivessem ali. Foram elas que foi Deus que permitiu que elas estivessem ali. Então a gente vê aqui que elas têm uma função. Qual que é a função dessas autoridades? Praticar o bem e inibir o mal. Mas se por acaso essas autoridades não estão praticando o bem, elas estão sim promovendo o mal e inibindo o bem. O que cabe à igreja fazer? Pegar em armas, fazer revolta, ser rebelde? A palavra de Deus diz, Pedro diz, não. O crente não pode ser rebelde. O crente, ele cabe a nós, a igreja, alertar as autoridades constituídas. Assim como João Batista. João Batista, ele não foi de frente ali com Herodes. Ele usou a palavra e disse, o que você está fazendo é errado. Eu sei que você roubou a esposa do seu irmão. E esse casamento não é certo. Então ele usa biblicamente, tanto biblicamente quanto moralmente também ele expõe. E é o dever da igreja, então. O nosso dever não é sermos rebeldes, não é fazermos revoluções, não. Cristo nunca explicou e nunca ensinou isso. Nosso dever como igreja é alertar, mostrar, apontar biblicamente. Essa é a saída perfeita para o cristão. Então ele coloca assim, nós não cremos que as autoridades são constituídas, elas são soberanas. Nós cremos que o único que é soberano é o nosso Senhor. Por isso que nós adoramos um único Deus. Então, se por acaso um presidente, ele tomar o poder, o que for, e às vezes você tem um presidente que você gosta, né, para mexer mais com você ainda, e ele pedir adoração, como foi no Império Romano, nós devemos fazer como nossos irmãos do passado. Não se dobrar por eles. Porque o único que nós devemos prestar adoração é o nosso Senhor, Então, o que a Bíblia diz? A autoridade deles está debaixo da autoridade de Deus. Então, qual que é o nosso papel? É submissão, não é rebelião, e sim apontar. É a submissão, entendendo que foi Deus que instituiu, mas eu preciso, então, apontar. Eles não estão fazendo o papel deles, que é promover o bem, inibir o mal, então eu preciso apontar para eles. Apontar com todo respeito, mas apontar para eles o que deve fazer. E aí depois Pedro fala também que nós precisamos ser submissos no contexto do trabalho, nas relações domésticas, no capítulo 2, versículo 18, só para que a gente possa compreender e a gente entrar no capítulo 3, tá bom, irmãos? Por isso que eu peço paciência para os irmãos. Olha só, versículo 18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal. Ou seja, Pedro aqui, ele está falando num contexto onde, possivelmente, os comentaristas dizem que haviam mais de 1 milhão de escravos. Então, Pedro está dizendo, eu sei que isso é terrível, mas mostre Cristo Jesus. Mostre que Jesus não seja rebelde, seja submisso à autoridade, mesmo ele sendo mal. E coloque diante de Deus. É Deus que vai fazer a justiça, não somos nós. Como o Tiago fala, a nossa justiça é imperfeita.
A nossa justiça é pecaminosa. A gente peca quando a gente tenta fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas o Senhor, a justiça do Senhor é perfeita. Então nós precisamos, como filhos de Deus, colocar a justiça diante do Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo. E colocar, acalmar o nosso coração, depositar nossa esperança, nossa fé no Senhor. E no versículo 21, ele dá o maior exemplo de todos. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Olha só, vocês foram chamados, eu fui chamado. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, a gente vê que o maior exemplo de todos, o maior exemplo para a nossa vida é Cristo Jesus. Irmão. Nós precisamos olhar o exemplo maior de submissão e colocar as nossas frustrações e expectativas diante do Senhor, sabendo que Ele está de olho, que Ele está olhando, assim como no versículo 12 do capítulo 3, o Senhor, Ele olha e Ele julgará no tempo dEle, no momento dEle. Cabe nós, como igreja, alertar, mas não sermos rebeldes. E por isso que Ele começa a falar sobre submissão. Então a ideia dele é ficar o tempo todo ali, ó, falando submissão, submissão, a vida do crente é isso. E por isso que daí ele fala, olha, você viu, nós precisamos ser submissos a Deus, beleza, eu consegui entender isso. É até fácil, Renan, ser submisso a Deus, me prostrar perante a Deus. Mas vocês agora precisam também ser submissos às autoridades. Ele vai funilando o argumento dele, o pensamento dele. Aí você fala, poxa, daí já é mais difícil. Mas tá. Aí depois ele vai funilando, deixando mais fácil, né? Mulheres, vocês precisam ser submissas, né? Depois, homens, vocês também igualmente precisam também ter isso no coração de vocês. Então, ele vai apontando e colocando isso no lar. Então, aí que entra o assunto de nós, essa noite. Ele diz, mulheres, igualmente, ou seja, ele está falando para as mulheres, para as nossas irmãs, que da mesma forma que Cristo foi submisso à vontade do Pai, ele coloca, irmãs, sejam submissas aos seus maridos. Então, irmãos, nós precisamos aprender que submissão não é específico de uma área, mas ela abrange todas as áreas da vida cristã. Então, a submissão ao governo, ao trabalho e dentro do lar. Então, Pedro aqui ele não está falando somente de um gênero. Pedro não está falando assim, submissão é somente para as mulheres, é para elas. E os homens ficam tranquilos. O negócio deles é mandar. Não, não é isso. A Bíblia não aponta isso, irmãos, para nós. E por isso que nós precisamos estar tranquilos, firmes, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela restaura. E a gente precisa apontar a verdade da palavra do Senhor. E é interessante que a gente observa aqui que Pedro, ele gasta o capítulo 1 até o versículo 6 para falar das mulheres. E só um versículo para os homens, né? Mas aí depois eu fui pesquisar, aí eu falei assim, não, então, irmãs, fiquem tranquilas, porque Paulo, ele gasta muito mais de versículos para falar dos homens do que das mulheres. Então fica tranquilo, né? Um apóstolo fala uma coisa, outro apóstolo fala mais. Por que acontece isso aqui também? A gente precisa compreender isso. Por conta do contexto. O reverendo Hernandes, ele vai apontar no seu comentário que, diante do contexto que estava naquela época, ele vai, então, explicar mais, gastar um tempo mais para que as irmãs possam compreender. Ele vai colocar exemplos, vai colocar algumas ideias que estavam surgindo naquela época. Então, por causa do contexto daqueles irmãos, daquela igreja, exigia que ele gastasse. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos possam compreender, tá aqui. A primeira ideia é a submissão como testemunho da graça, versículo 1 e 2. É a primeira ideia para a gente gravar nessa noite. E quais são as atitudes, então, de uma mulher cristã? Então, Pedro, ele vai colocar, e eu peço a atenção, então, das irmãs e também dos homens. Os irmãos também prestem atenção que Pedro está apontando, então, para as mulheres. No versículo 1, ele coloca, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Olha só, aqui a primeira ideia, então, que a gente precisa compreender, dentro desse tema aqui que nós colocamos aqui, é a submissão da mulher ao marido, é um mandamento. É um mandamento do Senhor. E essa palavra aqui, às vezes, pode dar calafrio em muitas pessoas. E muita gente pode dar calafrio, pode dar, sei lá, urticária, dar vermelhidão, assim, quando você ouve sobre isso, submissão.
Porque no mundo contemporâneo hoje, irmãos, as pessoas acham que esse versículo aqui, ele é um versículo que é antigo. É um versículo que não precisa mais estar na Bíblia. É um versículo que deixa para lá. Só que para nós, cristãos, povo da palavra, nós queremos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Paulo fala isso na sua segunda carta ao pastor, ao jovem Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a instrução, para a retidão, para a justiça. Então nós cremos que toda a Escritura, tudo que está palavra por palavra, versículo por versículo, vírgula por vírgula, ponto por ponto, é palavra de Deus. Infelizmente há pastores ou protopastores, não sei o que é, igrejas que dizem que a Bíblia contém, que a Bíblia parece, já foi a palavra de Deus, mas nós não. Nós cremos que isso daqui é a palavra do Senhor. Então, Pedro, então, ele está falando aqui para os cristãos que a Bíblia, então, ela é útil para isso. Paulo colocando e Pedro colocando. Então, vocês, irmãs, vocês precisam ser submissas. E muitos acham que quando ouvem essa palavra submissa, o que a pessoa imagina normalmente? Submissão é igual a inferioridade. E a Bíblia, num momento algum, aponta isso, que submissão é inferioridade. A Bíblia não ensina isso. 1 Coríntios 11, versículo 3 diz: Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A ideia aqui é que ser cabeça não é ser inferior. Porque se fosse ser cabeça é ser inferior, a gente teria um problema cristológico. A gente teria um problema doutrinário. Então quer dizer que o Pai é maior e é superior a Cristo? Que Cristo é superior ao Espírito Santo? E nós sabemos que não. O Espírito é da mesma natureza, o Pai, o Filho da mesma natureza. Então, ser submisso não quer dizer inferioridade. A Bíblia não ensina. Então, se em algum momento você pensou que ser submissão é inferioridade, tire isso, porque a Bíblia não aponta isso. Outra ideia aqui é que submissão também, irmãos, não é subserviência. Eu estou aqui apontando para as irmãs, para os irmãos aqui, porque antes da gente compreender o que é submissão, a gente precisa compreender o que não é. O que não é. Tirar algumas dúvidas da nossa cabeça. Submissão não é subserviência, ou seja, submissão cega, absoluta. A mulher precisa ser submissa ao seu marido dentro daqueles valores que o próprio Deus constituiu para a sua vida. E muitos aqui ensinam barbaridades nesse texto. Muitos dizem assim que cabe à mulher obedecer e o homem arcar com as consequências. E não, isso é mentira. Imagine só, dentro do seu lar, o seu marido propõe algo que exija que você faça uma coisa que vá contra a sua consciência e que vá contra os preceitos de Deus, irmã. O seu marido, ele pede para fazer algo que é contra o seu consentimento e contra os preceitos de Deus. Você tem que obedecer porque você é submissa? Não. Porque você obedece primeiramente a Deus, ao Senhor. Então, um exemplo grande disso é de Sara e Abraão. Sara, ela não deveria ter ouvido a Abraão quando ele disse assim, olha, nós vamos para o Egito, eu tenho medo porque você é muito bonita, eles vão me matar para ficar com você, então você é minha irmã. Chega lá e fala que você é minha irmã. Ela, como mulher fiel ao Senhor, ela deveria falar, não, eu não acredito nisso, o Senhor vai nos cuidar. E olha só as consequências que aconteceram. Ela praticamente casou com um dos faraós ali. E porque o Senhor em sonho falou com o faraó que não aconteceu coisa pior na vida deles. Da mesma forma, Abraão, ele não deveria ter ouvido Sara quando ela falou assim, olha, eu tenho uma serva, eu não posso ter filho, então você vai ter filhos com a minha serva. Abraão não deveria ter ouvido isso, porque isso não faz parte da vida de um crente. São propostas totalmente mentirosas, indecentes aqui. Então a submissão, ela não é cega. A submissão, ela não é absoluta. É a primeira coisa que nós precisamos compreender. Outra ideia, irmãs. A submissão não é submissão de gênero. Não é porque você é mulher que você, então, tem que ser submissa a todos os homens. A Bíblia está dizendo o quê? Cada uma a seu próprio marido. Então, não é que vocês vão ser, então, submissas a um ser masculino. Não deve ser submissa a qualquer homem, porque você é mulher. O que a Bíblia ensina é que você deve ser submissa ao seu marido, ao seu marido, da maneira que Deus colocou. Por quê?
o homem e a mulher são imagem e semelhança do Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, em Gálatas 3, versículo 28, dizendo que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, submissão é funcionalidade. A mulher e o homem, eles são um em Cristo Jesus. Ou seja, para Deus, o homem não é maior do que a mulher. O homem e a mulher são iguais, só que eles têm papéis diferentes na casa. Ou seja, é uma funcionalidade. E por conta de que muitas pessoas não compreendem, não ouvem a palavra do Senhor, não compreendem o que o Senhor está apontando e como deve ser um lar perfeito segundo o coração de Deus, é que existe machismo, feminismo aqui. Então, submissão é isso, irmãos. É isso. Nós precisamos compreender. Não é isso, né? Primeiramente, não é isso. E aí ele coloca aqui no versículo 1. Se você olhar, daí a gente vai analisar um pouco melhor. Ao vosso próprio marido. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de ordem. Nós sabemos disso. Por isso, o nosso Deus pede para que o homem assuma o papel de liderança. E às vezes, esse papel de liderança, irmãos, é muito mais responsabilidade do que um privilégio. Esse papel de liderança é muito mais responsabilidade que um privilégio. Outra ideia que nós temos aqui, submissão ao marido é exemplificada. E ele coloca aqui mulheres que foram igualmente submissas. Mulheres diante do Senhor que foram igualmente submissas a Deus e aos seus maridos. Então, olha só como que existe. Essa submissão que Pedro está colocando existe, então, tanto no governo, existe submissão ao governado, ao governante, existe submissão, né, no trabalho, assim como Cristo foi submisso ao Pai, e também a mulher se submete ao marido. E aí, depois de tudo isso, ele vai colocar ali, ó, maridos, versículo 7, vós igualmente, ou seja, não são dois pesos e duas medidas, irmãos. Não é só a mulher, então. O homem também, igualmente, da mesma forma, vocês também precisam. Outra ideia, a submissão da mulher ao marido é uma oportunidade. É uma outra ideia que nós temos diante disso daqui. Por que é uma oportunidade? Primeiramente, quando a gente vê o contexto daquela época, as mulheres, então, muitas vezes elas se convertiam e era uma oportunidade, então, delas pregarem o evangelho aos seus lares. Pregar o evangelho ao seu marido. Uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui é que o texto não está falando para a gente, Pedro não está normalizando o casamento misto e julgo desigual. A gente tem que observar aqui, irmãos, que existe um contexto de uma igreja nova que está surgindo em meio ao paganismo. Então, era uma nação, um povo que não compreendia, que nunca tinha ouvido o evangelho, e aí eles eram casados. E ouvem o evangelho, e aí um deles se converte. E aí, separa? Não. Não. Então, a gente entende ali que não existe isso. Então, Pedro não está dizendo. Nós sabemos, nós cremos biblicamente que não pode haver julgo desigual. Então, se você irá casar, case com alguém crente. Case com alguém que tema ao Senhor. Nós sabemos inúmeros relatos e histórias de mulheres, servas do Senhor, que passam muitas dificuldades porque casou de forma mista. Casou de forma de julgo desigual. Então, nós observamos e precisamos olhar, né, para aqueles que, assim como eu, né, queremos fazer uma nova família, precisamos olhar que tipo de casamento eu quero ter. Que tipo de família eu quero ter. Uma família que os dois sirvam ao Senhor junto ou um ali dividido. Então, Pedro ele não está normalizando, ele só está dizendo diante de um contexto. Ele está falando, olha, infelizmente há mulheres ali que precisam evangelizar, e é uma oportunidade maravilhosa. Então ele está dizendo, submissão é uma grande forma da mulher ganhar o marido. E depois Pedro ele vai tratar sobre a submissão de algumas formas, né? De algumas formas interessantes. E aí, esse texto aqui, às vezes ele é muito mal interpretado também, irmãos. E aí, eu fui também usar essas referências como o Hernandes e o Augusto Nicodemos, né? Sobre o se vestir. Então, a primeira coisa que as nossas irmãs precisam compreender é que a mulher cristã, ela precisa sim se vestir bem. Aqui o texto, momento algum, está condenando e falando, irmãs, vocês não podem se vestir bem. Vocês não podem usar nada.
o texto não está como um mandamento dizendo não. O que Pedro ele está querendo colocar é, antes a beleza da mulher, antes dela se preocupar com isso, ela precisa se preocupar com o seu coração. Como que você está adorando ao Senhor? Como que você está engrandecendo o nome do Senhor? Então, você está gastando mais tempo no salão ou você está gastando mais tempo buscando, servindo, engrandecendo o nome do Senhor? Então, ele coloca esse alerta, né? Porque nós sabemos que vivemos em momentos, né, em tempos, que se fosse hoje que Pedro estivesse escrevendo, ele ia estar falando para as mulheres, então, se vestirem mais, colocarem mais roupas, né? A gente observa isso aqui. Então, a mulher cristã, Pedro está dizendo, da mesma forma que um homem, é claro, ele precisa vestir com modéstia, modéstia cristã, sabendo e tendo amor ao próximo, sabendo, será que essa roupa eu estou servindo ao meu Deus? E será que eu estou servindo também ao meu próximo, ao meu irmão? Como eu estou me vestindo perante as pessoas, os meus irmãos? Então, aqui, a gente observa que Pedro está falando que a mulher cristã, ela sim precisa ser bela, ela sim precisa se cuidar, mas sem deixar que ela chame atenção especificamente para o corpo, para atrair sedução. Então, essa é a recomendação de Pedro. É isso que Pedro está apontando. E aí a gente pensa, será que hoje essa recomendação de Pedro se aplica para nós hoje? Será? Porque é importante, irmãos, nós refletirmos e colocarmos no nosso coração. E cabe então à mulher cristã, entendendo, e aqui é até uma frase que eu peguei do Hernandes, ele diz assim, que cabe então à mulher cristã, entendendo que o homem olha, mesmo os mais piedosos olham, ela deve se perguntar, o que eu quero atrair para a minha vida? Eu quero atrair o olhar do Senhor ou o olhar de outros homens, fazer meus irmãos e qualquer outro a pecar, tropeçar? Então, depois que ele fala de toda essa beleza interior, que não é pecado, que a irmã sim pode se cuidar, ele fala de algo que é superior, que é a beleza exterior. Então, a mulher cristã, ela precisa cuidar mais do seu coração do que da sua aparência. Então, em vez de cuidar da beleza, né, gastar horas e horas, que não é pecado, mas Pedro fala para a mulher cuidar do coração, ou seja, é pecado cuidar da beleza? É pecado? Não. Mas não se esqueça também, irmãos, de cuidarmos do nosso coração. Então Pedro está expondo isso. Falando assim, irmãs, eu sei que muitas, e é de costume da sociedade, do meio pagão aí que vocês vivem, de se enfeitar, de colocar muita coisa para chamar muita atenção. Mas a mulher cristã é diferente. A mulher cristã, ela não chama atenção com o corpo, com a beleza que Deus deu para ela. O Senhor manda a mulher cristã chamar atenção com o seu coração, com a forma que ela se comporta, com a forma que ela fala de Deus, com a forma que ela fala do Criador. É isso que Deus está colocando para nós por meio de Pedro. Então Pedro, ele diz assim, não há problema algum a mulher cuidar, mas é muito mais belo uma mulher que tem o quê? Um espírito manso e tranquilo. Versículo 4. Um espírito manso e tranquilo. Que é essa segunda ideia nossa, a beleza que agrada ao Senhor. Então, aqui a gente pode observar, irmãos, que é como se Pedro estivesse dizendo assim, irmãs, mulheres, cuide da beleza externa de vocês, mas, por favor, não se esqueçam que o mais importante é a beleza interna, que não é visto com os olhos. Então, pensa só, você já conheceu, irmãos, uma pessoa que você olha assim, você fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa agradável, assim, né? Olha assim, bem posta e tal. Aí quando você vai conversar com a pessoa, em questão de minutos, assim, de segundos, você fala assim, nossa, que desagradável conversar com aquela pessoa começa a se transformar feia. Então, é isso que Pedro está colocando para a mulher, para o homem também. Aplica também aos homens, não tem problema não. Mas colocando assim, antes de se olhar mais com o externo, não tem problema. Tem que vir para o culto sim, com a melhor roupa, da melhor forma possível. Com a modéstia cristã. Mas olha como está o seu coração. Você tem buscado ao Senhor? Então as mulheres precisam seguir mais o modelo então dessas santas mulheres do passado, do que copiar o modelo das mulheres contemporâneas. E ele fala aqui, que foram mulheres que esperavam em Deus. E esse aqui é um ponto muito importante, pois elas precisavam esperar no Senhor até mesmo a conversão.
E quantas mulheres que nós sabemos que esperou 5, 10, 20, 30, 50 anos a conversão do seu cônjuge? Porque quando eles casaram, eles não eram cristãos e ela orava, orava, orava. Ou seja, espere da mesma forma, seja sábia no seu lar, da mesma forma que essas mulheres foram no passado. Porque assim você vai influenciar não somente o seu marido, mas o seu lar, os seus filhos, as suas filhas, como eles observam. E aí ele coloca o versículo 6 sobre exemplos de praticar o bem. O exemplo de praticar o bem. E aí, depois de ter falado tudo isso, olha, o que é submissão, a gente entendeu. O que não é, então, é pecado, então, se vestir bem ou não, a gente entendeu. Aí ele explica tudo isso para as mulheres, e agora ele fala, então, para os maridos, no versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vejam aqui, irmãos, aqui que a gente não tem 2 pesos e 2 medidas, né? Para as mulheres aqui é só coisa difícil aqui, para os homens não. Da mesma forma, igualmente, maridos, vocês precisam também buscar o Senhor. Vocês também precisam estar com o Senhor. E Pedro aqui ele está mostrando o exemplo de Cristo. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, serviu a igreja, morreu pela igreja, igualmente vocês precisam olhar o exemplo de Cristo. Nós, homens, precisamos olhar o exemplo de Cristo. O marido, o cabeça da mulher, ele precisa viver a vida comum do lar. Viver com discernimento. São 2 palavras assim, muito importantes para Pedro. Discernimento o homem precisa ter e viver a vida comum do lar. Então, prestem atenção, homens, as mulheres também, obviamente. Mas prestem atenção o que Pedro ele está dizendo para nós aqui. Primeira coisa, o homem ele deve cuidar então do que diante da sua mulher? Aspecto físico. O que significa isso? Significa viver junto na mesma casa. E às vezes você fala assim, coisa besta, né? É claro, eu vou viver junto na mesma casa. Só que no contexto daquela época não era assim. Às vezes a mulher ela se convertia ao Senhor e o marido às vezes abandonava ela ou ele deixava viver na mesma casa e não tinha uma vida comum no lar. E aí Pedro está dizendo, maridos, homens da igreja que são crentes, vocês estão vendo esse mau exemplo. Vocês veem como o mundo ele trata as mulheres, as suas irmãs aí. Mas você não pode ser dessa forma. Você deve viver a vida comum do lar. Você precisa saber ali se tá tendo sabonete. Você precisa saber ali se ela está precisando de alguma coisa, como que ela está, como está o coração dela. Precisa suprir as necessidades físicas dela. E no grego, há uma palavra também muito forte aqui, esse significado de viver na mesma casa. O significado aqui é viver sexualmente juntos. Então, o homem ele não pode deixar de dar aquilo que é de importante para a esposa, da mesma forma à esposa. Então, o marido precisa corresponder às necessidades físicas de sua esposa, às quais ela tem direito. O homem ele não pode viver de forma alienada às necessidades do seu lar, e nem muito menos às necessidades da sua esposa. Ele precisa saber o que o lar dele está precisando, ele precisa saber o que sua esposa está necessitando. Isso é viver a vida comum do lar. Uma segunda ideia, então a gente viu a primeira ideia, o aspecto físico. O homem precisa cuidar desse aspecto físico da sua esposa. O segundo é o aspecto intelectual. E alguns aspectos interessantes aqui. Embora o homem e a mulher foram feitos em imagem e semelhança, e no casamento são uma só carne, eles são absolutamente distintos e diferentes. Nós sabemos disso. Para Deus, o homem e a mulher eles são iguais, mas no papel do casamento do lar, eles são diferentes, e não só no papel, mas a forma também do corpo e tudo são diferentes. Você não casa com outro igual, você se casa com outro diferente. Então aqui, Pedro está dizendo assim, você precisa então compreender. Há vários livros aí que ensinam, então, o homem ter esse discernimento, procurar compreender como é sua esposa, né? Tem um livro muito conhecido, né, que eu acho que é do Dr. John Gray, que chama Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus.
E esses livros, assim, explicam e procuram mostrar as distinções, então, de um homem, como que um homem pensa, como uma mulher pensa, como que ela sente. E Pedro está dizendo aqui para os homens, então, você precisa conhecer, irmão, um pouco do universo feminino, sabe? Você precisa compreender um pouco mais sobre como que a sua esposa pensa. Você precisa entender a sua mulher, senão você será rude a ela. É basicamente isso que Pedro está colocando. Então, estude um pouco, aprenda um pouco. Por quê? Porque o homem precisa ter discernimento. Viu? Por isso que essa palavra é muito importante que Pedro coloca. O homem precisa ter discernimento. E o discernimento é como? Como eu vou tratar? Como eu vou falar? Eu não posso falar com a minha esposa da mesma forma que eu falo com um amigo, com outro homem. Senão eu serei rude, senão eu irei fazer ela sofrer. E ele coloca isso, um outro aspecto também que nós vemos, é o aspecto emocional aqui também. E a gente vai pensar um pouquinho, porque ele fala que parte mais frágil, né? E às vezes a gente pode pensar assim, mas que jeito que essa parte mais frágil, né? Porque no sofrer, a mulher é mais frágil que o homem? Não, né? A gente sabe que o homem pega uma gripe, ele já morre, né? Porque a nossa gripe também é diferente um pouco, é claro. Mas o homem, a mulher consegue sofrer muito mais. Tem casas que realmente não são destruídas e são firmes ali por conta de uma mulher que está sofrendo, mas está ali firme. Então a mulher consegue sofrer muito mais, sentir o peso do sofrimento muito mais do que um homem. Então é isso que Pedro está dizendo? Não. O que Pedro está dizendo para nós é que os homens precisam entender que a mulher é um vaso mais frágil, ou seja, é um aspecto emocional, sensibilidade da mulher. Então o homem, da mesma forma, irmãos, que o homem é atraído pelo que vê, a mulher é pelo que ouve. Então, a pior coisa que a gente pode ver é um homem tipo Caterpillar, né? Um homem que é rude. E muitas vezes nós achamos, né, de forma brincadeira, eu creio, né, que nós somos anjos, né, nessa terra. Mas nós sabemos que nós não somos anjos. Nós somos pecadores. Nós realmente falhamos muitas vezes ao conversar com uma mulher, conversar com a esposa. E quando a gente for rude, qual que é o nosso dever? Dever de um homem? Pedir perdão, mudar a postura para com a mulher. Então, se a mulher precisa cuidar da aparência e do coração, né, e o homem também, obviamente, o homem precisa cuidar das palavras. É isso que Pedro está dizendo para nós. Homem, esteja discernimento com a sua esposa. Olha o jeito que você fala, olha o jeito que você expõe as coisas que você vê diante, que está no seu coração para sua esposa ali. Então é muito importante, homens, Pedro está colocando, a gente olhar esses aspectos, físico, intelectual e emocional. Então como que está e como estão esses aspectos no seu casamento? Como estão os aspectos que você, homem, está cuidando no seu casamento hoje? Estão perfeitos ou não? Por isso que Pedro ele coloca isso, tratai. Pedro está mostrando isso, tratai a sua esposa da mesma forma que você procura tratar ela na igreja. Ele está dizendo assim, homens, vocês não precisam entender, e mulheres também, vocês precisam entender que a vida na igreja é em casa também. Da mesma forma que você se comporta, não tem dicotomia, não tem separação alguma. Ou seja, se em casa eu tenho uma vida de ímpio e na igreja eu sou espiritual, Pedro está dizendo assim, ó, você está oprimindo e não sendo verdadeiro cristão na sua casa. E aí o que Deus faz com um homem desse? Ele bloqueia as orações. É isso que o texto está falando. Tem incentivo melhor para nós, irmãos, do que saber disso? De como tratar, de como viver uma vida? Deus bloqueia. Muitas vezes a gente ora e a gente não sabe porque Deus não está respondendo às nossas orações. Como nós estamos cuidando e como estamos tratando as mulheres, ou melhor, a sua esposa. Então, Deus ele está olhando o conjunto. Deus não olha o separado, a sua vida ali. Não, ele olha o todo. Então, se alguém é capaz, então, de ser maravilhoso aqui na igreja, ele precisa também ser no seu lar. Porque senão, Deus vai interromper as orações desse casal, orações desse marido. Certa vez alguém disse assim, que nenhum casamento é ruim que não possa ser consertado. E não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então, como está seu casamento? Como está a sua vida diante do Senhor? Que aqui é o que nós vemos essa terceira ideia, o marido piedoso e a vida no lar.
Então, como está o seu casamento? Para os solteiros, para aqueles que ainda vão casar, que tipo de casamento você quer ter? Que tipo de vida você quer ter? Você, nós sabemos que não é o que você fala, você é o que você faz. Muitas vezes o homem ou a mulher pode dizer, não, eu vou mudar, eu vou fazer, mas querendo ou não, a gente sabe que é o que eu faço perante a minha vida no lar. E aí, depois de tudo isso, a gente vê que Pedro, de ter falado então sobre essa submissão no lar, ele vai também falar agora sobre, finalmente, para encerrarmos, sobre agora esse amor fraternal, sobre essa vida, então, espiritual agora para com as outras pessoas. Ele muda esse foco, que não é mais somente para a igreja, mas para os críticos, para os inimigos. Ele coloca isso no versículo 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então ele está dizendo aqui, olha, a gente precisa ser submisso ao Senhor, com a vontade do Senhor. Eu sei que às vezes o nosso coração sim quer pagar o mal com o mal, mas o Senhor está colocando para nós, deixe isso com o Senhor. O Senhor é o verdadeiro juiz. E aqui ele faz uma citação mais para frente do Salmo 34, versículo 12 e 16. E não devemos pagar os nossos inimigos com a mesma moeda. Pedro então está falando assim, repetindo as palavras de Jesus. Vocês foram chamados para tratar com amor aqueles que querem atentar com a vida de vocês. Ele faz essa citação do Salmo 34, versículo 16, do 12 ao 16, né, dizendo assim, olha, irmãos, olha, meus queridos, que os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos. E os olhos do Senhor estão atentos aos que fazem mal. E Pedro está dizendo para a gente assim, irmãos, Deus está vendo, acalme seu coração. Eu sei que existem inimigos, eu sei que existem problemas, mas acalme o seu coração. Deus está vendo, Ele está ouvindo, e no tempo dele, na forma dele, Ele vai fazer justiça e cobrar a vingança dos seus inimigos. Ele está apontando isso para a gente. Então não cabe a nós nos tornarmos e tomarmos a vingança. Por isso que Pedro ele coloca uma regra assim perfeita para nós, que a gente precisa seguir no versículo 10. Olha só que ele diz essa regra para a gente encerrar. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite os seus lábios falarem palavras enganosas. Então Pedro está dizendo assim, ó, você quer ser feliz? Então cuidado com o que você fala. Não se exponha. Cuidado com as guerras que você quer guerrear. Com as batalhas que muitas vezes você quer batalhar ali. Tome cuidado. Não se exponha. Não se exponha. Então, nós vemos aqui que Pedro, então, ele coloca essa submissão diante de Deus e coloca diante do lar. E que, de fato, irmãos, nós possamos compreender que isso daqui é uma das melhores coisas, porque nós sabemos que isso daqui foi um plano do Senhor. Os homens, da mesma forma, eles precisam cuidar, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu. E olhar o que eles estão fazendo dentro do seu casamento. Da mesma forma, as mulheres. Olhar e saber, incentivar, cuidar também dos seus maridos, olhar para bons exemplos. Entendendo que assim haverá uma harmonia perfeita no lar, na casa, porque é a forma que Deus quer. É a forma que Deus quer de nós. Às vezes a gente pode pensar que, irmãos, a gente está pensando aqui e analisando aqui as palavras do Senhor para aumentar o nosso conhecimento. Não, porque isso aqui você pode fazer muitas vezes em casa. Mas nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos uma família. E famílias se reúnem em volta do Pai, aprendem mais do Pai, aprendem mais do Senhor, e estudando a Bíblia com um propósito para juntos nós podemos, então, assim, obedecer. Então, tudo isso que está colocando, mesmo que possa ser talvez uma novidade para você, para a sua vida agora, que você possa ter esse espírito de submisso ao Senhor, dizendo, Senhor, eu ouvi, eu entendi aqui, eu vi que isso daqui é a palavra do Senhor, mas me ensina, ó Pai, a praticar isso da melhor forma possível. Me ensina, ó Pai, a obedecer. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer filhos obedientes, filhos que glorificam Ele, não só de palavras e gestos, mas de ação, de coração. Que o Senhor, de fato, trabalhe no nosso coração, irmãos, para que a gente possa compreender isso. De que a palavra é a melhor
que Deus, o amor do Senhor é melhor que a vida, é melhor que qualquer outra coisa. E entender essas palavras que foram ditas hoje e praticar vai trazer, sim, paz, alegria para a vida no lar, para o casamento cristão. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, ter esse tempo de oração silenciosa. Eu peço que os irmãos orem ao Senhor. Coloque-se diante dele, peça a ele firmeza. Nós necessitamos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, humildes, sabendo que nós precisamos para uma família feliz, ó Pai, para um lar feliz, para o entendimento perfeito da Sua palavra, ó Pai, a ação do Espírito Santo. Ó Deus, eu peço, ó Pai, trabalhe isso na minha vida, trabalhe na vida de cada irmão aqui, cada um que ouviu a Sua palavra neste momento, ó Pai, que o Santo Espírito possa apontar para Cristo, que o Santo Espírito possa fazer morada na nossa vida, ó Pai, para que a gente possa ter uma vida, uma família aos olhos, ao padrão do Senhor, ó Deus. Nós necessitamos, nós precisamos de Ti. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, clamamos a Jesus Cristo, porque o Senhor é o único que pode dar alívio, é o único que pode dar paz ao nosso triste coração. Seu Pai, se alguém veio aqui com o coração pesado, ó Deus, se alguém veio com o coração, ó Deus, temeroso, com qualquer coisa que possa surgir na vida e surge muitas vezes muitas coisas terríveis, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, livre do mal, Pai, que essa pessoa possa crer, possa entender e amar o Senhor, ó Deus. E todos nós aqui, ó Pai, começando primeiramente em mim, possamos ter esse exemplo, ó Pai, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar a Sua palavra sobre todas as coisas. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.